Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa no Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Camisa 27 quer jogar no Flamengo, mas Textor pode dar chapéu por 65 milhões de reais. Sub-20 do Flamengo goleia e avança para a semifinal da Libertadores. Flamengo aguarda julgamento de Gabigol no TJD para definir o futuro do atacante. West Ham procura o Flamengo para fechar a contratação de craque rubro-negro. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo fez mais uma vítima no Uruguai nesse domingo, Pela terceira e última rodada do Grupo C da Libertadores Sub-20, os garotos do Ninho golearam o Sporting Cristal do Peru por 4-1 e se mantiveram com 100% de aproveitamento. Agora vão encarar o Rosário Central da Argentina na semifinal. Como já entrou em campo classificado na última rodada da fase de grupos da Libertadores Sub-20, o técnico Mário Jorge usou o time reserva para bater os peruanos em Maldonado, no Uruguai. Mesmo assim, os garotos deram conta do recado e abriram 3-0 logo no primeiro tempo, com gols de Felipe Tereza e o Wallace Ian. 2 gols do Wallace. Depois do intervalo, Iago ampliou de pênalti. O Sporting Cristal diminuiu com o Matheus Rodrigues. Depois de golearem os peruanos por 4-1, o Flamengo fecha a fase de grupos com 3 vitórias em 3 jogos. Isso porque antes o Flamengo fez 2-1 no Alcas do Equador e 1-0 no Defensor Sporting do Uruguai. O Rosário Central também passou para a semifinal depois de ser líder da sua chave. Entretanto, o time argentino somou 6 pontos em 3 rodadas, 2 vitórias e 1 derrota. Vale destacar que o Grupo B ainda tinha o Olímpia do Paraguai, Montevideo City do Uruguai e Águilas Douradas da Colômbia. Na semifinal, o primeiro do Grupo A enfrenta o melhor segundo colocado das 3 chaves. Do outro lado, o primeiro do Grupo C encara o primeiro do Grupo B. Vale lembrar que o mata-mata é disputado em jogo único. Vale lembrar também que as 2 equipes se enfrentam na próxima quinta-feira, no horário a ser confirmado pela Conmebol. Na outra semifinal, o Boca Juniors, o atual campeão da competição, primeiro do grupo, encara o melhor segundo colocado de todas as chaves, que é o Alcas do Equador. O confronto também acontece na quinta-feira. Os ganhadores se enfrentam na grande final do domingo, dia 17, no estádio Domingo Borgueño, em Maldonado, no Uruguai. Estádio horroroso, campo muito ruim. Desse modo, o Flamengo é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição. Parabéns, garotada! O contrato assinado por 9 clubes da Libra com a Globo pela venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029 vai mudar a forma de divisão do dinheiro do pay-per-view, segundo apurou a ESPN. No passado, a emissora tinha acerto de um mínimo garantido para alguns clubes, como Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Os 2 primeiros assinaram um contrato via Libra, enquanto o Corinthians segue avaliando migrar para o Forte Futebol. O repasse aos clubes, no entanto, de maneira geral, obedecia a apenas um critério: o percentual de torcedores que cada time tinha com a venda dos pacotes do pay-per-view. No novo contrato, esse segmento vai representar apenas uma parte desse repasse. No acerto com os times da Libra, a Globo prevê repassar 40% da receita líquida gerada pela venda dos seus pacotes em pay-per-view. Desse dinheiro, 45% vai ser dividido de forma igualitária para todos. 25% de acordo com a colocação do brasileiro a cada ano e 30% com base no percentual de torcedores de cada clube cadastrado como assinantes. Por exemplo, no Brasileirão de 2022, segundo informações do UOL, o Flamengo representou 21,5% dos assinantes do pay-per-view. Isso representaria 79 milhões de reais, mas o valor foi inferior ao mínimo garantido que o clube tinha, que era de 164 milhões de reais. No mesmo ano, o Corinthians, que não se decidiu ainda se vai assinar com o contrato lá com o Libra, recebeu 100 milhões de reais pelo pay-per-view, graças a seu mínimo garantido. Seus torcedores representaram 12,2% dos pacotes, o que geraria 48 milhões de reais.
O dinheiro do pay-per-view não faz parte do bolo de 1,3 bilhão que a Globo concordou em pagar aos clubes pela venda dos direitos de TV aberta e fechada. Desse bolo bilionário, a divisão vai ser feita da seguinte forma: 40% do valor é dividido igual para todos os participantes, 30% de acordo com a classificação do campeonato e 30% com base em critérios de audiência. A possível saída do Corinthians da Libra e a consequente não assinatura de contrato com a Globo pode mexer com esse valor de 1,3 bilhão por temporada. Porém, sem os paulistas, o valor teria um desconto automático de 10%. Pode haver ainda um novo decréscimo de 11%, caso o bloco não tenha 9 clubes na Série A. Os clubes que assinaram com a Globo para a venda dos direitos da Série A de 2025 a 2029 foram Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, hoje na Série B, São Paulo e Vitória. Uma notícia de última hora sobre o Gabigol está repercutindo muito nas redes sociais. O jornalista Guilherme Silva, da Jovem Pan, trouxe uma informação importante sobre o futuro do jogador. Como foi confirmado em dezembro do ano passado, o Gabigol foi denunciado por tentar fraudar exame de controle de doping e o camisa 10 vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que é o TJD, no próximo dia 18 agora de março e pode ser suspenso por até 4 anos em caso de condenação. Segundo informações do jornalista, a diretoria do Flamengo aguarda o julgamento do jogador para retomar as conversas por uma possível renovação contratual. O vínculo dele termina em dezembro de 2024. O jogador nega a tentativa de fraudar o exame antidoping e espera provar a sua inocência no caso. Segundo a Procuradoria, a infração teria acontecido no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Em uma tarde inspirada, o Flamengo não tomou conhecimento do Vasco e venceu o confronto válido pela 6ª rodada da Copa Rio Feminina por 5-1 na Gávea. Os gols rubro-negros foram marcados por Cristiane, 3, Duda e Jucinara. Do lado Cruz Maltino, a jogadora Maria Vitória foi a responsável pelo único gol do Vasco. Mesmo com a vitória, o Flamengo não conseguiu subir na tabela de classificação e está a 2 pontos atrás do Botafogo, que é o atual líder do torneio com 15 pontos. As duas equipes brigam pela liderança do torneio, enquanto o Vasco com 1 ponto e o Fluminense com 5 amargam a lanterna e a vice-lanterna. O meio-atacante Maurício, que atua no Internacional de Porto Alegre, tem sido frequentemente comentado para uma saída do clube gaúcho. Palmeiras e Botafogo foram especulados anteriormente. O Flamengo também surgiu como um possível interessado. Segundo apurou o Bola VIP Brasil, o empresário André Cury, em diversas oportunidades, conversou com dirigentes do Flamengo sobre a possibilidade de uma transferência do Maurício. O staff do jogador, bem como o camisa 27, aceitaria uma mudança para o rubro-negro. Apesar disso, segundo o portal Gol, o Botafogo está disposto a desembolsar 12 milhões de euros, 65,4 milhões de reais na cotação atual, pela totalidade dos direitos econômicos do Maurício, meio-atacante do Inter. Os cariocas ainda não formalizaram uma oferta, mas com o fim dos estaduais, a tendência é de que essa oferta chegue à mesa do Clube Colorado, que vai estudar as possibilidades. E o portal revelou também que a oferta seria pelo menos de 100% dos direitos econômicos do jogador. O clube do Rio de Janeiro está à procura de um meio-campista e entende que o jovem do Colorado é um nome interessante para o decorrer da temporada. O Flamengo também procura um meia com essas características. Vale ressaltar que em todas as possibilidades, a diretoria do Internacional mostrou que não está disposta a negociar o jogador com clubes brasileiros. Bahia, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino já demonstraram interesse no jogador. Mesmo com a possibilidade de uma transferência, o Flamengo não deve fazer uma movimentação pela sua contratação.
Existe o entendimento da diretoria de que o atleta é muito caro e não chegaria a ser uma unanimidade no clube. O Flamengo vai tentar a contratação de um jogador de meio campo no mercado nacional nas próximas semanas, mas não vai ser o atacante do Colorado. A janela de transferências fechou na última semana, no dia 7 de março, mas os clubes da Série A e B poderão contratar no mercado nacional de 1º a 19 de abril. A tendência é de que o Flamengo aproveite essa brecha para trazer novos reforços. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Maurício do Internacional? Coloca aí! Considerado um dos grandes times da Premier League, o West Ham de Lucas Paquetá está bastante interessado em um grande nome do Flamengo e já teria inclusive realizado a primeira consulta diante do clube carioca para entender mais sobre as possibilidades de negócio. O mercado do futebol europeu encontra-se fechado nesse momento, mas tem data para se abrir em julho, quando se encerra a temporada de jogos na Europa. O sinal de alerta dentro do Flamengo é ligado para as possibilidades de perder craques para os ricos europeus. Ainda não há oferta na mesa flamenguista, mas buscas já aconteceram. O Pedro é o maior visado nesse momento. O West Ham está bastante interessado no futebol do camisa 9 e já procurou a diretoria do Flamengo para tentar se aproximar do goleador. A multa do Pedro é avaliada em 40 milhões de euros para o exterior. E o clube carioca não aceita vendê-lo por menos, já que a intenção é não perder o futebol do centroavante, que nessa temporada espetacular tem 9 jogos e 9 gols. Vale destacar que a informação do interesse do Clube de Londres do futebol do Pedro foi dada pelo portal internacional Todo Features, que informa que os West Ham já procurou o Mengão por mais de uma vez. Além do West Ham, a matéria cita que o Aston Villa, que está melhor classificado na Premier League, também está interessado no Pedro. Eles fazem parte de uma lista de 3 clubes que monitoram o camisa 9, junto também com o Benfica de Portugal. O Pedro ele tem 26 anos, 1,85 de altura, é um centroavante destro que já jogou 6 jogos pela seleção brasileira e marcou um gol. Tem contrato com o Flamengo até o ano de 2027. E o seu passe está avaliado aí pelo Transfer Market em 22 milhões de euros. É importante destacar que o Flamengo não admite vender o seu artilheiro, mas, como aconteceu com o De La Cruz, se algum clube interessado pagar a multa do jogador, que é de 218 milhões de reais na cotação atual, e ele quiser sair do Flamengo, como foi o caso do De La Cruz, não tem como o Flamengo segurar o jogador. E aí, você acha que o Pedro sai do Flamengo ou fica? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!